vamos desmitificar e vamos destrinchar esse bicho aqui. Esse Sim. bicho chamado Lean. Entendi que você está falando aqui. Gostei muito do que você está falando. Acho que quem está ouvindo a gente também entende um pouco dessa metodologia e quer saber como aplicá-la no dia a dia. Claro, é um livro aqui de mais de 200 páginas, tem muito conteúdo aqui. Mas vamos lá, um cara que está ouvindo hoje no chão de fábrica, Sim. ele acabou de virar um gestor na área dele, tá? Pô, como que eu consigo entender aonde aplicar o Lean aqui e como eu consigo fazer com que o meu dia a dia e venda isso para o time, com todo mundo respire essa metodologia? Sim. Qual que é os passos a passo ali que um cara que está chegando hoje no chão de fábrica precisa seguir para poder entender um pouco dessa metodologia? O primeiro ponto vocês trouxeram, que é a questão de entender que o Lean é sobre pessoas. É pessoas. No fim das contas, a gente... Então, para a gente desmitificar o Lean, tá? Pegar esse bicho aqui e destrinchar ele. Os primeiros... O passo a passo ali, o início. Você está falando que é um pouco de entender um pouco o cenário? Como é que é? Exato. O primeiro ponto que eu vejo é entender que o Lean é sobre pessoas. Esse é o ponto crucial. Perfeito. E entender, né, de uma forma bem simples, o que agrega valor e o que não agrega. Então, vamos desmistificar, né? A gente traz a lógica da aplicação do Lean em 5 princípios. O primeiro princípio é definir valor. O que é valor para o cliente? Vamos ser bem prático, né? Poxa, para a área de operação, né? O que é o valor? Confiabilidade das máquinas. Perfeito. A máquina não para de funcionar. A máquina não parar. A gente conseguir evitar paradas não planejadas. Então, eu tenho o que é valor. Agora eu defino o fluxo de valor. Como eu vou criar um processo, um passo a passo para entregar confiabilidade? Eu posso ir para uma sistemática de manutenção planejada. Então, eu vou ter manutenções baseadas no tempo e manutenções baseadas na condição. Beleza, estou estabelecendo o fluxo de valor. Como eu vou entregar confiabilidade? Daí eu parto por terceiro princípio, que é fluxo contínuo. Como eu vou conseguir garantir que a minha manutenção planejada, preventiva e preditiva tenha todos os recursos e as informações para quem está executando não interrompa o processo? Vou botar um exemplo aqui. Eu tenho uma manutenção preventiva programada para amanhã às 8 horas da manhã. A máquina vai parar exatamente às 8. Parou a máquina, o técnico ele vai atrás das peças, vai buscar a lista de atividades que ele vai ter que fazer, ferramental. Não, cara, tudo isso tem que estar já organizado. Já tem que ter todas as ferramentas, já tem que ter todas as peças, já tem que estar analisado lá se tem um risco para fazer a atividade, já tem que estar sendo previsto, já tem que estar organizado com a área de segurança. Então, gerar fluxo contínuo é fazer com que, vamos lá, nesse nosso exemplo de manutenção preventiva e preditiva, a coisa aconteça da melhor forma. Daí entra o quarto princípio, que é a manutenção puxada, que entra muito forte a figura do PCM, de fazer o planejamento, programação e controle. Então, poxa, lá naquela atividade da preventiva, tem o que fazer, o método, o ferramental, por que vai ser feita aquela atividade, todos os recursos estão disponíveis para fazer a preventiva. Eu consigo fazer naquele dia, eu já alinhei com o PCP, com a operação, posso realmente fazer. Daí entra aí a parte de manutenção puxada, antecipar a necessidade do cliente. Se a gente for se pegar lá naquela curva lá de falha potencial e falha funcional, a gente conseguir evitar que o equipamento quebre. Então eu tenho que antecipar a correção daquela falha. E o último princípio é manutenção, a perfeição da manutenção, que entra muito forte, questão de análise de falha e Kaizen. Então, assim, né, passando para dar uma visão geral da perspectiva do Lean, é eu conseguir passar por esses 5 princípios que eles estão ancorados, daria para se dizer, muito forte na própria metodologia de melhoria contínua do PDCA, né, de planejamento, execução, cheque e ação. Então, para quem está trabalhando nessa visão, é conseguir realmente entregar valor. A gente falou lá no início que era confiabilidade. Então, no fim das contas, no final de todo esse ciclo, eu preciso ter melhorado o meu tempo médio entre falhas. O intervalo entre falhas ele tem que estar maior. Perfeito. A disponibilidade, que vai ser a confiabilidade é um dos fatores, a disponibilidade tem que estar melhor. O número de quebras tem que ter reduzido. Isso é valor. Então, desmistificando é isso, sabe? A gente conseguir criar uma metodologia que vai entregar aquilo que a gente especificou lá no início. Cara, só para complementar aqui, Zé, isso que você trouxe, ele é muito legal. É literalmente um PDCA. Eu gosto muito de falar, isso é um PDCA constante. É um PDCA que nunca para. Porque veja bem, você que está no chão de fábrica, você que opera, você que operacionaliza, vamos dizer assim. Tudo isso que ele acabou de falar aqui. Quando você vai dar manutenção no equipamento,
quando você para, pô, esqueci essa peça lá no almoxarifado. Cara, isso tá contra isso que ele tá falando aqui. Então, tem alguém no processo falhando. Quem deveria ter previsto esse material lá disponível para você? É você mesmo? É a equipe do PCM? É o seu supervisor? Enfim, é o outro turno? A gente não sabe. Então, através de um fluxo desenhado, através de uma rotina, você vai fazendo as melhorias pontuais.